Muito boa tarde a todos aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas ou pela internet. Lá em Mapachaca, no México, onde está o missionário Miguel Bermúdez Marim e a congregação pastoreada pelo reverendo Vladimiro Rivera. Todos os irmãos de lá reunidos e todos aqueles que depois estarão escutando esta atividade. Hoje, sexta-feira, 24 de novembro deste ano de 2023. Temos o tema Os Duas Oliveiras na Dispensação do Reino, que foi pregada no dia 20 de setembro de 2015 em Villahermosa, em Tabasco, no México, e usou-se aí a escritura do Apocalipse 11, versículo 1 até o versículo 14. Também vamos procurar uma escritura que ele leu, a de Zacarias, capítulo 4, lemos do versículo 11 ao 14, onde nos diz: falei mais, ele disse, o que significam essas duas oliveiras à direita do castiçal, do candelabro e à sua esquerda? Falei ainda mais uma vez, ele disse, o que significam os dois raminhos de oliveira, que através de dois tubos de azeite de ouro, vertem azeite como ouro? E me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E ele respondi, não, Senhor meu. E ele me disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. As duas oliveiras na dispensação do reino. Podem assentar-se, por favor. Na mensagem que ele pregou de introdução no dia sexta-feira, 18 de setembro de 2015, nos fala, intitulada As Duas Oliveiras e a dispensação na dispensação do reino. Também nós temos a promessa da vinda de um profeta tal como Moisés, ou como Moisés. Assim como existiu Moisés para a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, para levá-los à terra prometida. Na mensagem Por que tiveram que ser pastores, nos diz o reverendo William Branham na página 35 desta mensagem: perceba, veja como novamente nunca muda. O grande pastor profeta levou aqueles que tinham ficado com ele e com o seu ministério para o Monte das Oliveiras, e desenhe uma estrela de Davi. O grande pastor profeta do qual nós estamos falando, Jesus, viu e ouviu o Pai, o próprio pilar de fogo, vindicando-o, que tinha vindicado ou confirmado Moisés. O mesmo Deus de quem Moisés falou veio sobre Moisés e provou pelo pilar de fogo, provou de que ele era Jeová que estava guiando Moisés. Deus estava no seu pastor profeta. Ele aqui que ele escreve aqui em cima, Moisés, risco, o pastor profeta. 2, Jesus, o pastor profeta. 3, Moisés e Elias, risco, pastor profeta. Aqui ele toma o outro pastor profeta, o outro profeta, a verdadeira ovelha, Jesus, e escolhe a eleição, faz a escolha de 3 homens e o leva lá no Monte das Oliveiras, e lá vindicou a Jesus. Escreve o Monte da Transfiguração, o Monte das Oliveiras, e até se transfigurou ele mesmo de todas as outras pessoas, e disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. E quando olharam para cima, eles não viram a nenhum outro homem a não ser Jesus. Transfigurou-o. Ele era o que era. Agora isso resolve isso, até onde me incumbe ou me é determinado. A Shekinah,
na presença da Shekinah no Monte Sinai. Isso mudou seu semblante quando ele voltou ou descendo, ele teve que colocar um véu sobre a sua cara. O pastor profeta Moisés, de quem Jeová estava dentro em uma porção, só em uma porção, a sua cara, a sua face. Ele tinha a palavra na sua boca. E aí ele escreve a palavra encarnada, Moisés, vírgula, Jesus, vírgula, e aí um riscozinho, ele não escreve mais nada. Mas se vem lá em cima, ele tinha escrito Moisés, Jesus, Moisés, Jesus e Moisés e Elias. Vejam aí. Nessa parte é o ministério de Moisés e Elias. Ele tinha a palavra na sua boca, mas note, quando o grande pastor estava na presença da Shekinah, o que foi que ele fez? Mudou o seu rosto inteiro. Ele não apenas uma parte de Deus. Ele não era apenas uma parte de Deus. Ele era todo de Deus. Ele era Emmanuel, ou todo Deus. Ele era Emmanuel. E na parte aí de mudou o seu eterno rosto, aí desenha uma estrela. E nos continua dizendo nosso irmão William aqui nesta mensagem que estamos lendo. Então houve um segundo Moisés, chamado Jesus Cristo, o qual realizou um êxodo espiritual, libertando o povo, escrito no céu no livro da vida do Cordeiro, libertando do reino das trevas e levando-os para a terra prometida do reino de Deus, levando-os à terra prometida do batismo do Espírito Santo, um êxodo, uma saída espiritual ao qual estiveram entrando milhões de seres humanos durante a dispensação da graça. Mas temos a promessa de que haverá um Moisés neste tempo final, neste último tempo. As duas oliveiras são os ministérios de Moisés e de Elias. Para o último dia são os ministérios do quinto Elias e do terceiro Moisés, já que o segundo Moisés veio a ser Jesus Cristo e o terceiro Moisés será uma das duas oliveiras e o quinto Elias será uma das duas oliveiras. Não convém abrir esse mistério completamente para que não hajam imitações. Portanto, não vamos dar detalhes muito claros para evitar imitações. Neste mesmo mensagem, por que tiveram que ser pastores, na página 31, nos fala na página 31, por que tiveram que ser pastores. Note, perceba isso. Essa mesma vara do pastor que estava guiando as ovelhas, você crê nisso? Ele certamente guiou as ovelhas. Ele as tirou para fora do Egito com aquela vara ou cajado na sua mão. Podemos dizer muito mais a respeito disso, mas para enfatizar, ele guiou as ovelhas e enviou juízo sobre a rejeição dele. A mesma vara que foi de bênção para um, se fez ou se tornou uma maldição para os outros. As mesmas águas da pregação de Noé, que os salvou, que salvou a ele, condenaram o mundo. A mesma vara que guiou Israel para a terra prometida, condenou aqueles que rejeitaram seguir o profeta pastor. Isso é correto, isso é certo. Se tornou uma vara de juízo. A natureza. Note como Deus fala sobre a sua natureza. Se apenas tivéssemos o tempo. Eu escrevi uma anotação aqui. Deus falando com a sua natureza. Nós não temos tempo. Não temos tempo para provar isso, mas prová-lo depois pela serpente de bronze sobre a vara do pastor, sobre o qual ele envolveu, e esta cobra, colocou esta cobra no deserto envolta na vara, para a doença e o pecado. Aquela mesma vara tinha se transformado numa serpente diante do faraó. E o próprio faraó tentou imitar isso com as suas mãos. E assim fazem os modernos faraós de hoje, crentes manufaturados, imitadores carnais da mensagem, tentam imitar a mesma coisa sem saber de onde é que ela vem. E escreve aí os imitadores.
e jogá-la, colocá-la para dentro de uma coisa denominacional, quando é tão livre sobre ela, tal como o ar pode ser enjaulado. É verdade, mas tentam imitar e fazer dela uma imitação. E escreve novamente, imitadores. Estou na página 32, passei para a página 32. Mas perceba que esta mesma vara de pastor comeu as outras cobras. Onde estavam aquelas cobras? Eram varas sobre o piso, jogadas no piso, e uma só vara foi levantada. Os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas minhas palavras não passarão. Falava a respeito da expiação verdadeira que haveria de vir para o pecado. Ele lá escreve a vara de Moisés é igual. Cristo, a palavra, e come as outras. E também aí escreve a vara dos magos é igual à teologia humana, a palavra de homem, as quais deixarão de existir, e só a palavra de Deus permanecerá. E continua dizendo aqui o nosso irmão Branham, também o futuro de Israel ofereceu, e é aí onde eu falei de Israel sobre Israel. Agora no futuro, aí foi oferecida libertação da servidão de morte por um profeta pastor. Eles foram tirados para fora da servidão por um profeta pastor com uma vara. Vê? Falava a respeito do futuro libertador de Israel, de morte e inferno, por um pastor profeta, do qual falaremos. Agora, para todos aqueles que, todos como nós conhecemos a Israel, não receberam a palavra do pastor profeta, nem todo Israel recebeu. Todos em Israel. Agora notem, eles se queixavam. Quando estavam fazendo os milagres, ele era uma grande pessoa, mas quando veio a sua mensagem, isso era diferente. Todos os grandes sinais seguem uma nova mensagem. Nós sabemos disso. Eles se queixaram no deserto e morreram aos milhares, francamente. Não haviam nem dois deles que jamais tenham cruzado que foram salvos. De 2,5 milhões, de 2,5 milhões, 2. E você diz, isso, o que aconteceu com eles? E estão eternamente perdidos. Todos eles, irmão Branham, Jesus falou isso. Eles disseram, nossos pais comeram o maná no deserto e beberam da rocha. E ele, Jesus disse, e eles estão todos mortos. Isso está no Evangelho, vamos procurar isso. Porque vejam, olhem aí. Onde vamos ir a São João 6. 6:49. Para ler essa porção aí. Para ler essa porção aí. Versículo 40 aí. Verso 45, miren, 45, olhem, do capítulo 6 diz: Escrito está nos profetas e serão todos ensinados por Deus. E que todo aquele que ouviu do Pai e aprendeu dele, vem até mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que veio de Deus. Este viu o Pai. E aí desenha uma estrela de Davi. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão de vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram.
Este é o pão que desce do céu, para o que dele come não morra. Agora vejam, tem um outro lugar onde diz que nós temos a Moisés. Porque ele, aqui, olha, vamos ler mais um pouquinho, mais lá embaixo, onde estávamos lendo, em Porque tiveram que ser pastores, ele diz. E ele, Jesus, disse que a escritura que tínhamos lido, e eles estão todos mortos, eternamente separados. Vê? Todos eles. Note isso, eles se queixaram a respeito da forma, da maneira provista por Deus. Essa foi a razão pela qual eles morreram. Vejam, esse foi o motivo pelo qual eles morreram. E aí no por ele escreve, se queixaram do caminho provisto por Deus. E foram separados eternamente de Deus. Agora, atentamente, que não lhes escape essas últimas observações. Eles se queixaram. O que os fez morrer no deserto foi que eles se queixaram a respeito da forma provista por Deus, um profeta, a liderança de um homem. Agora, olhem a forma em que eles pereceram. Eles tinham obtido a libertação do Egito, tinham comido do maná, tinham visto todas as maravilhas, mas vejam, de que lhes valeu ter tudo isso se depois se queixaram, murmuraram. Qual foi a queixa? Da forma, da maneira provista por Deus. Sempre o véu de carne traz esse tropeço para o manufaturado e para os incrédulos. Diga-me quando Deus usou antes um grupo para liderar ou para tratar. Você não encontrará isso na Bíblia. Um homem. Eles, a palavra veio até Moisés. Coré, todos conhecemos que ele se juntou, ele mesmo se juntou e se queixou de que Deus não era justo ou não foi justo em fazer uma coisa como essa, de fazer um homem com a mensagem. Ele disse, todos nós somos santos. Escreve um homem com uma mensagem. Somos todos santos. Por que nós não podemos ter uma denominação? E por que nós não podemos consertar isso e fazer aquilo outro? Deus falou a Moisés, separa-te dele. Eu já ouvi suficiente a respeito disso. Eu já tive muito disso. Agora, lembre-se, Judas fala da mesma coisa nos últimos dias. Isso é correto. Eles pereceram na contradição de Coré. Também sabemos que o que aconteceu com Coré e com o resto daqueles que questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus daquela liderança de um homem. Cada um deles pereceram. E escreve, pereceram. Também escreve do lado a liderança de Deus em um homem, o pastor profeta. Agora vamos ver aí um momentinho nessa escritura que o irmão Branham cita de Judas. Onde fala da contradição de Coré. Versículo. É um só capítulo.
Pero miren el verso 5. Mas olhem, o versículo Nos 5 habla algo nos allí. fala algo Dice, aí, diz: Mas quero recordaros, mas quero já recordar, que uma vez lo habéis já que uma sabido, vez que el Señor, tem sabido habiendo que o salvado al Senhor, pueblo, tendo sacándolo de salvado o Egipto, povo, tirando-o do después Egito, destruyó depois a destruiu los que no creyeron, aqueles que não creram. Vê? a los mismos que libertó, Aos que los mesmos sacó, que ele libertou, que eles os tirou, luego depois no creyeron, não creram, esa não manera provista aceitaram por Dios. esta forma provista por Deus. Judas 1, versículo 5. E aos anjos que não guardaram, E aos anjos que não guardaram a sua dignidade, senão que abandonaram a sua própria morada, os guardou sob escuridão em prisões eternas para o juízo do grande dia. Agora vejam aqui, onde o irmão Branham está nos falando aqui, desta parte, diz também sabemos o que aconteceu com Coré e o resto daqueles os quais questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus daquela liderança de um homem, ou da liderança de um homem. Cada um deles pereceu. Também disso nos fala. Em almas encarceradas ou presas. Numa parte aqui na página 31 dessa mensagem, almas encarceradas, nos diz 31 lá embaixo para 32. Diz, preste atenção naqueles judeus, homens educados e bem finos. E Jesus lhes disse, vós sois de vosso pai o diabo. Agora nós queremos imaginar ou pensar que estamos num tribunal. Deus me perdoe por tomar uma posição como a dele ou igual a dele, mas isto é apenas por um momento para lhes mostrar algo aqui. A pessoa vem e diz, glória a Deus, eu falei em línguas. Aleluia. Eu sei que eu tenho, louvado seja Deus. Sim. É assim, é desse jeito. Você o tem. Lembre-se bem daquelas pessoas lá em Israel. A Bíblia diz que depois que ele tirou as pessoas, o agente do Egito, os destruiu porque não seguiram a mensagem. Eles comeram do maná do céu que Deus tinha mandado para alimentá-los. Estiveram na presença do mensageiro e até viram a coluna de fogo, escutaram a voz de Deus e viram a confirmação. Mas por preferir crer em Coré, que disse, podem ter mais homens santos, podem haver isto e haver aquilo. Nós temos que também ser santos, nós temos que ter essas coisas também. Toda a gente é santa. E Deus disse para Moisés, separa-te, afasta-te deles. E Moisés disse, todos aqueles que estão do lado do Senhor, venham aqui comigo. E então Deus abriu a terra e esta os tragou. Eles também eram pessoas boas, certamente que sim, eles eram pessoas de primeira classe, mas essa não era o pré-requisito esse. O pré-requisito era crer na forma provista por Deus, aquela que ele estava realizando, fazendo lá no meio do povo hebreu. E é assim neste tempo final. É assim, mas não se necessitará que a terra se abra e que sejam engolidos vivos ao inferno, senão que a grande tribulação, que são 3 anos e meio, vejam, entrarão vivos na quinta dimensão, porque ficarão na grande tribulação. Mas este não era o pré-requisito. Agora, vejam o pré-requisito, porque tem pré-requisitos, os quais vimos nestes dias, e as condições. As condições, se falou disso também, das condições. Para receber a fé de rapto, para ter o rapto, ser transformados e ser raptados. Tem os pré-requisitos e tem umas condições também. A palavra diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Então, não é aquele que começa, mas aquele que termina, que finaliza, e não há como escapar
parte do caminho, desviar parte do caminho, depois chegar bem, porque fazer isso o rejeitariam se chegasse à meta, ou se quando chegar à meta tem que fazer exatamente o que a Escritura diz. E aí ele escreve, não se pode desviar uma parte do caminho, porque ao você chegar, você será rejeitado. E aí desenha uma estrela de Davi. Se diz, arrependei-vos e batiza-se cada um no nome do Senhor Jesus Cristo, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, não há como chegar de uma outra forma, como isso de receber por um aperto de mãos, por se unir a uma igreja ou uma denominação, tem que vir dessa forma, desse jeito. Se você não morrer a si mesmo e não for nascido do Espírito de Deus, então está perdido. Não tem mais do que isso, não tem caminhos curtos. Você diz, mas eu pertenço à igreja. Eu sei disso. Isso está bem, está certo. E minha mãe, eu não duvido nada dessas coisas, mas eu estou falando diretamente com você, contigo. Vejam, isto é individual. Você tem que vir dessa forma, desse jeito, porque não tem caminhos curtos. E se você tentar chegar de um outro jeito ou maneira, então no juízo será rejeitado. Você tem que vir pela única forma que existe. Tem um só via ou caminho, Jesus Cristo. E Cristo é a palavra. E ele verifica tudo o que ele prometeu no seu devido tempo. Entendem bem isso? Entendem? Muito bem. E aí desenha uma pedra angular e as eras. E agora, onde escreve, onde diz, tem uma só via ou caminho, aí ele aponta uma flechinha, ou seja, uma linha, e escreve a citação do livro dos selos, a página 131 a 134 e a 256. Agora, olhem o que nos está falando aqui, está nos mostrando o irmão Branham. E o que nos está dizendo aqui o nosso irmão William nessa citação que ele escreve. Se para nascer de novo tem essa via ou caminho, que é através dessa árvore da vida, feito carne, na pessoa de Jesus Cristo, e assim obter o novo nascimento. E não existe outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho agora. Para receber o corpo eterno e glorificado, tem uma via, um caminho. Continua sendo a palavra, o verbo, continua sendo Jesus Cristo, continua sendo a árvore da vida. E veja as escrituras que ele cita aí, e o qual corresponde para o cumprimento da segunda vinda do Senhor. E essa é a via, o caminho para se obter o corpo eterno e glorificado, e assim entrar à terra prometida do novo corpo. Página 134, que é uma das que ele anotou aí, a página 131, onde nos fala também. Ela nos diz agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte os venceu, e ascendeu, subiu, então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Presta atenção no mistério, ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja, vocês sabem disso. Tem que vir algo. Agora perceba, ninguém entendia esse nome senão ele próprio, ele mesmo. E estava vestido de uma roupa salpicada de sangue, seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu seguiam em cavalos vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. E da sua boca sai uma espada aguda, afiada para ferir com elas as gentes ou as nações. E ele as regirá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome. Na sua vestimenta, na sua coxa é nesse instrumento, no véu de carne. O que é que ele tem escrito? Rei de reis e Senhor de senhores. Aí vem o Messias. Aí é onde ele está. Vejam, é uma das citações que ele coloca aí, onde diz, e se você tenta rejeitar, e se você tentar chegar de uma outra forma, então no juízo será rejeitado. Você tem que vir pela única forma que existe. Tem uma só via, um caminho. Jesus Cristo, e Cristo é a palavra.
E daí é que ele escreve esta porção que acabamos de ler do livro dos selos, página 131. A segunda foi a 134, onde diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está no nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Agora vejam, esse Espírito Santo que é o verbo, a palavra, do qual nos fala a terceira citação que ele citou aí, página 256 do livro dos selos, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se a forma provista por Deus foi o cumprimento da palavra feita carne, do verbo na pessoa de Jesus Cristo, para se obter o corpo eterno e glorificado, a forma, a maneira provista por Deus é o cumprimento da sua segunda vinda. O cumprimento da palavra, o verbo novamente se fazendo carne neste tempo final. Agora continuamos aqui onde tínhamos ficado, em por que tiveram que ser pastores. Na página 33 continua dizendo, agora vamos notar ou perceber Deus no pastor profeta mostrando seus futuros planos ou projetos na voz do seu sinal. Agora observe, o vemos aí. Agora vamos observá-lo no próximo sinal. E observe, ele foi enviado para os seus irmãos em escravidão, sob servidão, com uma mensagem de libertação. E escreve jubileu, com um sinal dado por Deus para provar as suas reclamações. Israel foi pela sua mensagem. E eles escrevem aí mensagem do juízo que viria. Eles creram nele, cada um deles, mas no tempo do entardecer, eles foram pelos seus milagres. Mas no tempo do entardecer, quando ele deu a sua mensagem, era diferente. Todos aqueles que não creram naquela mensagem morreram. E isso é certo. Qual foi a mensagem? A mensagem foi de juízo que iria vir. E aí é que ele escreve a mensagem do juízo que viria. E também escreve o sinal. No entardecer, no tempo da tarde, Deus saiu através ou pelo campo de Israel para investigar se o povo tinha crido na mensagem do seu pastor profeta, e todos aqueles que não tinham crido nele pereceram. Escreve aí, pereceram. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William na mensagem As Duas Oliveiras, na dispensação do reino, que é a de introdução. E nós pegamos esse extrato. Continua dizendo, estes ministérios das duas oliveiras estão representados nas duas oliveiras que Salomão colocou no lugar santíssimo, na forma de 2 querubins de madeira de oliveira cobertos, forrados por ouro. O ouro representa a divindade, a presença de Deus, e a madeira de oliveira representa a humanidade. E essas duas oliveiras, 2 querubins de madeira de oliveira, os colocou no lugar santíssimo. Ou seja, que é no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, que tem de estar, esses 2 ministérios têm de estar, os quais estavam representados nesses 2 querubins gigantes de madeira de oliveira, cobertos de ouro. Mais adiante nesta mesma mensagem diz, assim como Pedro, Jacobo e João viram a Jesus Cristo glorificado, a Jesus com Moisés e Elias, também o vão ver os filhos e filhas de Deus do último dia. Ou seja, olhem, ver Jesus glorificado é estar vendo o ministério de Moisés e Elias no seu instrumento. Aí estariam vendo a Jesus glorificado.
Vão ver os filhos e filhas de Deus no último dia, que estarão no monte de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, conscientes daquilo que está prometido para este tempo final. Ou seja, que vamos estar vendo, entendamos ou não entendamos, vamos estar vendo o Senhor vindo pela sua igreja com seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, para estar na igreja do Senhor Jesus Cristo e depois no povo hebreu. Tão simples assim. Na era da pedra angular é que acontecerá o entrelaçamento e a mudança da dispensação da graça para a dispensação do reino. É na era da pedra angular onde se fechará a dispensação da graça e se abrirá a dispensação do reino. Vejam, isso já aconteceu. E olhem, num escrito de um estudo bíblico, ele escreve na parte de trás, diz: as obras da fé de rapto foram vistas em Enoque, Elias, Jesus. Tem uma vírgula em cada um deles. Ou seja, foram vistas estas obras, foram vistas da fé de rapto, foram vistas em Enoque, vírgula, Elias, vírgula, Jesus, vírgula, hoje na sua igreja noiva com seu anjo e em Moisés e Elias. As duas oliveiras. E escreve Apocalipse 11, do 3 ao 14, 7 do 2 ao 17, 14 do 1 ao 9, 15 do 1 ao 5, Zacarias 4 do 1 ao 14 e 3, versículo 9. E continua dizendo aí no escrito: para o fim do século 20 tem um entrelaçamento dispensacional e as obras de fé têm de estar presentes, cumprindo as promessas divinas do fim do século e no fim do século. E aí escreve Mateus 13, 30 ao 43 e várias citações. Depois nós colocaremos ela nos estudos. Agora veja, continua dizendo o nosso irmão William. É aí onde a porta será fechada. E já foi fechada. A porta da dispensação da graça já foi fechada. Mas já estarão dentro as virgens prudentes com Cristo, o esposo, que está prometido que virá a sua igreja neste tempo final, na manifestação mais grandiosa que tenha acontecido no meio do cristianismo. Ou seja, que a manifestação maior que Deus tem neste tempo final não aconteceu em nenhuma das eras. Não houve em nenhuma das eras. Continua dizendo: a amostra nos deu Cristo no seu ministério terrenal, nos deu a amostra também no ministério de São Pedro e também no ministério de São Paulo, no ministério de William Branham. O que vimos em parte manifestado no reverendo William Branham da parte de Deus veio a ser uma amostra daquilo que Deus fará no meio da sua igreja na era da pedra angular, no cumprimento da terceira etapa, no cumprimento de uma grande capa catedral, onde foi visto que o Espírito Santo, o anjo do pacto, a coluna de fogo, moveu-se, foi até para um lugar pequeno, um quartinho de madeira, e aí se manifestou, realizando grandes maravilhas. Portanto, estamos bem próximos dessa plena manifestação de Deus. E os judeus estão bem próximos da promessa da vinda das duas oliveiras para o povo hebreu. O reverendo William Branham, na página 136 e 138 do livro de citações, diz que os grandes milagres, as maravilhas, serão para Moisés e Elias, para os ministérios de Moisés e Elias. É sob ou debaixo desse tempo que grandes maravilhas vão acontecer. Vamos até nessa página aí, na página 136 do livro de citações, que foi a que ele nos citou aqui. Onde nos diz:
A noiva, parágrafo 1208. A noiva, antes de que Jesus venha, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos e assim por diante, como na chuva da tarde. E esta chuva da tarde é para os 144 mil judeus. Todos os ministros terão isto, ou só estamos esperando a vinda? Agora, chuva da tarde, 144 mil judeus? Não. Isso é quando Elias e Moisés, aí é onde os milagres têm lugar ou têm vez. As coisas que as pessoas estiveram buscando, os pentecostais, por milagres, mas onde isso terá lugar ou vez é sobre Elias e Moisés. Apenas devemos esperar a vinda do Senhor. Agora lembrem-se que isso é em um homem onde se cumpre essa promessa. Porque Deus trabalha e sempre opera através de um. Agora vamos para a página 138 também, citações. No parágrafo 1236 também nos fala aí. Então, ele enviará seus anjos e juntará seus eleitos dos quatro ventos, desde uma extremidade da terra até uma extremidade do céu. Isso está falando da ressurreição, o arrebatamento. Subindo, ele enviará os seus anjos para juntar. Para juntar. Você alguma vez pensou o que são anjos? O que são anjos? Mensageiros. Ele os juntará, os congregará juntos, bem? Trazendo-os, juntá-los das partes, das extremidades da terra, às partes extremas do céu, extremidades do céu. A palavra que foi, escreve Elias, e foi feita, escreve Moisés, foi manifestada na terra, viu? Captam? A palavra foi falada, aqui se manifesta, e aqui com Moisés, aí mesmo, do ladinho. E em cima escreve Moisés e Elias é igual, ressurreição e rapto. E também na página 105, parágrafo 906, aí nos diz: eu rogo que tu salvarás a cada um, Senhor, possa vir adiante um avivamento dos justos e um grande poder vem entre a igreja um pouquinho antes de que se vá. Não é difícil orar por isso, porque tu prometestes isso. E estamos orando, Senhor, pela terceira etapa que nós sabemos que fará grandes coisas por nós, no nosso meio ou entre nós. E aí escreve terceira etapa. E aí escreve: grande poder virá sobre a igreja. É uma promessa. Citação 906. E em um estudo bíblico, do lado dessa citação que anotaram aí, escreve: a terceira etapa com as duas oliveiras. Ele escreveu. Porque nós tínhamos lido que esses grandes milagres e maravilhas, isso é para Moisés e Elias. E Moisés e Elias, onde é que nós os vemos? É no lugar santíssimo, onde foram colocados lá. E foram vistos lá esses dois querubins de madeira de oliveira cobertos com ouro. E isso nós vimos que isso representa, diz o irmão William, o irmão Brana diz que representa, a madeira representa a humanidade e o ouro representa a divindade. Continua dizendo o nosso irmão William aqui nesta mensagem, um pouquinho mais lá na frente, portanto, para alguém estão ordenados esses ministérios. Ou seja, alguém os terá, diz o irmão William aí. Ou seja, aqui está falando de uma pessoa que viria para ter esses ministérios nele sendo manifestados. Portanto, para alguém estão ordenados esses ministérios para o tempo final. Alguém terá essa bênção e, consequentemente, a responsabilidade maior diante de Deus no programa divino. É por isso que em Apocalipse capítulo 11 terá cumprimento neste tempo final. Se lemos a passagem anterior de Apocalipse 10, onde o anjo forte que desce do céu,
que é Cristo, o anjo do pacto, com o livrinho aberto na sua mão, o livro da vida do Cordeiro, o título de propriedade dos céus e da terra, que contém os nomes de todos aqueles que viverão eternamente. Esse livro, que é o título de propriedade que Adão teve, mas perdeu o direito de tê-lo, e Deus o tomou e o teve na sua destra por milhares e milhares de anos, mas voltará à terra, voltará para a raça humana neste tempo final. É por isso que Cristo, quando termina sua obra de intercessão no céu, ele sai do trono de intercessão, vai na frente do trono e toma o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, e o abre no céu. E depois o traz à terra e o entrega para um homem, a João o apóstolo, tipo e figura do último mensageiro, que estará na terra no meio do corpo místico de Cristo, ao qual Cristo, o anjo forte que desce do céu, quando tiver tomado o título de propriedade, o trará à terra, o trará à sua igreja, entregando ao instrumento que ele tenha ou tiver na sua igreja para que o coma. E depois profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois, em Apocalipse 11, já está profetizando as coisas que hão de vir sobre o planeta Terra, sobre muitos povos, nações e línguas. Vê? Quando ele dizia ou falava que Jesus, lá quando ele tomou o livro do profeta Isaías, e ele leu a parte que pertencia a ele, que correspondia a ele ler, de Isaías 61, e ele diz que, enrolando o livro, deu para o ministro e sentou-se e começou a lhes dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Vejam, cada vez que ele pegava uma escritura, ele podia repetir essa oração, essa frase, porque era o cumprimento daquilo que tinham falado e tinham profetizado os profetas. E neste tempo final, neste último tempo, esse instrumento pode dizer, às vezes que ele tiver que dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Vejam, nesta mensagem que nós estamos lendo de almas encarceradas, na página 29, nos diz: a mulher, isto aqui é de um extrato, ou seja, o extrato foi colocado aqui no livro de citações para que vocês também o tenham. O parágrafo 1002 é um extrato dessa mensagem, mas eu vou ler da própria mensagem. Página 114 do livro de citações diz: a mulher que vive nas delícias do mundo ou mundana, vivendo, está morta. Isso é o que o profeta disse para São Paulo. A mulher que vive nessa condição mundana, enquanto vive, já está morta. E se ela rejeita a misericórdia, pode cruzar a linha de separação. E então, já não haverá lugar ou vez para ela. Então, onde ela estará com seus olhos pintados e seu cabelo cortado? É que ela cruzou a linha e não há forma de voltar. E tem que ter um ministério, e escreve Moisés e Elias, que pregue para ela. Mas lembre-se, para esse tempo, tudo já haverá cessado, terminado. É uma coisa horrível. E aí desenha uma estrela de Davi bem grande, enorme. Haverá um ministério que mostrará, e escreve Moisés e Elias, grandes maravilhas. Eu estou citando aqui, direto da mensagem. Lá também escreve, nessas porções, ele escreve Moisés e Elias, se a tradução enquadrar, mas onde diz ministério, ele escreve Moisés e Elias, o irmão William. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joé falou isso, mas não haverá tempo para a redenção, ou seja, ele diz aí que quando esse ministério estiver operando, a dispensação da graça já terá se fechado. O tempo já não é mais, como diz em Apocalipse capítulo 10. O tempo de redenção, o tempo da dispensação da graça terminou.
Tudo então é finalizado, porque o Cordeiro já terá tomado o seu livro. E aí escreve, do ladinho aí ele escreve Moisés e Elias. E também escreve embaixo, haverá um ministério que fará grandes maravilhas para os judeus. Porque o Cordeiro já terá tomado o seu livro e a redenção terá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado. Depois ele prosseguiu para aqueles que estavam presos e não podiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá de se repetir. E escreve Moisés e Elias aí em cima. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa para os que estão perdidos eternamente? Que tal se fosse assim? Oxalá que não seja. Mas e se for? Pense bem nisso por um momento. Que tal se assim for? Ou é? Deus não permita, eu tenho filhos, mas sim, parece que está bem próximo. Continua dizendo, até aí chegou nesse extrato do livro de citações, mas continua aqui no livro, o irmão Branham diz, como é que veio essa visão quando era um rapaz? Por que eu não tinha pensado nisso antes? Por que veio esse aparecimento na minha peça, outro dia dizendo aqui no meu quarto, dizendo aqui está, ou num local, uma peça. Agora, por que veio esse aparecimento na minha peça, em uma parte? Isso aí, no livro dos selos, ele tinha falado, visto isso aí, no livro dos selos, quando ele diz que ali estava, ou lá estava. E depois, em perguntas e respostas, ele diz aquilo que ele não podia dizer, que ele dizia que foi Moisés e Elias que ele viu lá. E agora nós vemos que na mensagem Almas Encarceradas, que foi nesse mesmo ano, ele se lembra dessa parte. Vejam na 376 do livro dos selos, foi quando ele viu, diz, algo aconteceu hoje, eu vi algo aparecer. E aqui, vejam em Almas Encarceradas, aí ele diz, por que veio esse aparecimento no meu quarto no outro dia, ou num local, dizendo aqui está, ou seja, no quarto, no escritório dele, quando ele viu aí tudo aquilo que se foi desenvolvido no tocante ao sexto selo, que são os ministérios de Moisés e Elias, e quase, no livro dos selos eu estou lendo agora, e quase eu não podia respirar. Ele estava lá de pé com essa luz. Eu sei que isto é a verdade. E aí ele escreve, Elias e Moisés, aquilo que o profeta viu, a segunda vinda do Senhor, porque o Senhor vem com seus anjos. Pensei, Deus, eu não posso falar isso, não posso. Saí da casa, caminhei por um tempo e pensei, o que é que eu posso fazer? Vou ter que sair a pescar, fazer algo para me distrair. Senhor, eu não posso falar isso para eles. E ele escreve, o que é que ele não podia dizer? O que ele não podia dizer? Ele escreve aí, o irmão William. Agora, em perguntas e respostas, tem uma partezinha que nós temos lido. Também, onde ele diz o que não pôde dizer, algo assim, parecido com isso. Que tem a ver com o que ele viu no quarto. Eu creio que é onde ele diz o que ele viu no quarto. Que foi a mesma coisa que ele viu agora pregando almas encarceradas. Porque é esse ministério. Agora vamos continuar aqui. Depois vocês acham, já se leu essa página dessa pergunta, em perguntas e respostas, porque ele também escreveu o que ele viu. Estou tentando buscar rapidinho, mas se não, nós deixamos para depois, outro momento. Mas nós já tínhamos lido isso.
Agora, veja, vamos continuar aqui. Diz: por que veio esse aparecimento? Estou agora na mensagem Almas Encarceradas. Por que veio esse aparecimento no meu quarto nesse dia, dizendo aqui está justamente no meio daquelas almas perdidas. Jesus lhes pregou e foi testemunha, mas eles nunca se arrependeram. E agora, quanto mais prego, muito mais vão piorando. Não tem nada de arrependimento. E ainda não tem nem lugar para isso, para arrependimento. Vejam. Não há nada de arrependimento em essas pessoas. Não há nenhum arrependimento nessas pessoas e nem tampouco tem lugar para arrependimento. O Cordeiro tomou o seu livro quando o sétimo selo estava no ponto de ser aberto. Vimos o sexto selo, mas ele não nos deixou ver o sétimo. Ele não o deu a conhecer. O anjo esteve dia após dia me falando essas coisas, mas depois não fez com este, ou seja, com o sétimo selo. Disse: tem um silêncio no céu, ninguém sabia. Era a vinda do Senhor. Agora, aqui, vejam, aqui está, eu tinha passado. Enquanto eu li, eu tinha passado a página, e aí ficou. Essa é a página 385 do livro dos selos. ...384 lá embaixo diz: agora, todos estão conscientes e sabemos que algo misterioso está acontecendo. Eu sei o que é isso, e eu digo isso porque a graça de Deus me permite saber o que é isso, e é algo muito extraordinário. Agora, se foi, e não tem nenhuma maneira que vocês o vejam, mas com esta Bíblia nas minhas mãos, eu sei o que é. Claro, se ele o viu. Lhes falei disso antes, não ponham nenhuma interpretação, senão apenas creiam em mim como seu irmão. Estamos vivendo em uma hora muito, muito grande, em um tempo quando você unicamente seja muito humilde, seja um cristão e faça o esforço para viver para Deus. Viva honestamente com seu semelhante e ame aqueles que não te amam. Não tente fazer conjecturas ou interpretações, porque ao fazer isso apenas está manufaturando algo muito misterioso. E assim põe-se a perder o verdadeiro programa de Deus. Ontem pela tarde algo aconteceu no meu quarto, vê? Isso foi quando ele estava pregando, ele iria pregar o sexto selo. E daí para frente, nunca mais poderei esquecê-lo. E escreve o que o profeta viu. E também faz como que 2 semanas que algo aconteceu. Em todo o tempo que eu viver sobre esta terra, não poderei esquecê-lo. Agora vamos continuar um pouquinho mais. Nesta parte aqui, olhem, também tem um escrito de um estudo bíblico, onde diz, porque lembre-se que Apocalipse 11, depois que Apocalipse 10 nós vemos recebendo o título de propriedade e comendo, ou como ele fala aí, depois. Vamos um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais para trás, para voltar a repassar essa partezinha aí, onde diz: ao qual Cristo, o anjo forte que desce do céu, quando tenha tomado o título de propriedade, o trará à terra, o trará à sua igreja, entregando ao instrumento que ele tenha na sua igreja, para que o coma, e depois profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois em Apocalipse 11 já está profetizando as coisas que hão de vir sobre o planeta Terra, sobre muitos povos, nações e línguas. Aí tem um escrito que ele escreve
num tema de uma mensagem que o tema era o Evangelho Eterno para pregá-lo aos moradores da terra. Ele escreve aí no meio do tema, ele escreve: é a pregação do juízo do sexto selo, pelas duas oliveiras, Moisés e Elias. Mas antes, lhe será revelado para a igreja noiva sob o sétimo selo todo o juízo que vai vir para os moradores da terra. Amém. Vejam. Qual é a pregação do juízo? Vejam, no Evangelho Eterno, a pregação do juízo do sexto selo. Pregado por quem? Pelas duas oliveiras, Moisés e Elias. E continua dizendo nosso irmão William, ou seja, que Apocalipse 11, as duas oliveiras, é o que come o livrinho aberto e depois tem que profetizar conforme o que está escrito nesse livrinho aberto, o que comeu. Apocalipse 11, vejam, as duas oliveiras é quem come o livrinho aberto. Esse é o ministério, esse é o instrumento no qual Deus está operando os ministérios de Moisés e Elias, aquele que comeu esse livrinho. Na mensagem Dores de Parto, nos fala na página 27, nos diz: na igreja do mundo tem dois sistemas trabalhando. Agora ouçam isso com cuidado. Agora eu vou ver se vocês vão dizer amém a isto. Tem dois sistemas trabalhando na igreja do mundo hoje. Vou tirar isso aqui do meu ombro e então terminei com isso. Todos conhecemos isso, ou sabemos disso. Essa é a palavra de Deus e o sistema denominacional. Aí estão os dois sistemas trabalhando, tal como ele, Jacó e Esaú, um do espírito e o outro da carne. Jacó e Esaú. E o que é? Esaú e Jacó estavam lutando na matriz da mãe, no ventre da mãe, até mesmo na hora do nascimento. E assim são os denominacionais e a palavra, lutando um contra o outro. O estiveram desde que Lutero pela primeira vez trouxe a reforma. Eu espero que isso seja suficientemente simples para que vocês me entendam. Ver? Estes homens, se eles puderem captar isso e sair com isso, eles podem dar muito mais sentido a isto, ou do que isso. Vejam, trazê-lo a um lugar onde eu apenas quero jogar essa semente, mas eu espero que eles a tragam à vida. E escreve a cumprimento e desenhe uma pedra angular e as eras. Agora olhem, num escrito atrás, referindo-se a essa página, ele aí, o nosso irmão William, escreve aí: e escreve semeio, eu, em cima de eu lanço. Tudo isso aqui é um escrito. Eu lanço a semente e logo aí em cima ele escreve lanço e escreve semeio. E na semente escreve a palavra. Outro escreve Moisés e Elias atrás a vida e escreve a cumpre, a torna uma realidade, faz uma realidade, ou seja, corrido. Eu jogo a semente, outro traz a vida. E na parte de cima ele escreve semeio a palavra, Moisés e Elias a cumprem, a tornam uma realidade. E olhem, num extrato, num escrito também de um estudo bíblico, ele escreve a promessa desta era e será confirmada para a noiva, e então é a ressurreição, transformação e rápido. Ou seja, que primeiro tem que ser o quê? Confirmada. E isso, vejam aqui, nos fala: eu apenas quero jogar essa semente, mas eu espero que eles a tragam à vida, ou seja, a confirmam, a tragam a cumprimento, que foi o que ele escreveu aí, a cumprimento. Estou lendo novamente em Dores de Parto. 27, lá embaixo, eu passo para 28, página 28. Notem, diz: sempre foi assim, sempre aconteceu assim. Essa é a razão pela qual ela está tendo dores de parto, porque tem uma luta no seu interior. Tem um Esaú. E aí, lembre-se que tinha dito que esses são os denominacionais.
tem um Esaú, simplesmente um homem do mundo, muito religioso, e olha, ele está muito bem, um bom indivíduo, uma boa pessoa, limpo, tão moral quanto ele possa ser, mas ele não conhece nada a respeito desse direito de nascimento. Ele é nascido dessa forma, desse jeito, ele está formado assim. E Jacó, não me interessa o que ele seja, ele quer essa primogenitura, ele é espiritual. E esses dois estão na matriz da igreja, no ventre da igreja. Tem um grande sistema tentando ser formado, chamado o Concílio Mundial de Igreja, desde a matriz da igreja estão por sair. Marcai as minhas palavras. O mundo, a palavra deve produzir a igreja noiva. A palavra, a igreja tem que ser descarregada de uma noiva para Cristo. Aqueles que dormiram em todas as eras farão essa noiva que surja na palavra sobre a que eles saem, ou sobre a qual eles saem, como desde os pés à cabeça, ela simplesmente cresce. E mais você tem que ter, e assim por diante você tem que ter mais. Como cresce o corpo, assim cresce o corpo de Cristo. E finalmente a cabeça virá até ela. A cabeça dela virá ou chegará e desenha uma pedra angular. Agora, se lutamos porque tudo está ligado à cabeça, a cabeça é a que gira, puxando, mas estes sistemas não crerão nisso, não crescerão disso, porque é o seu sistema. E não podem produzir um joio, não pode produzir um monte de trigo, mas ambos estão no mesmo campo, regados com a mesma água e pela mesma luz solar. Uma é a palavra, uma não é a palavra. Esses dois estão lutando, brigando, estiveram lutando desde a primeira reforma e ainda estão lutando. Bom, eu não tenho que continuar nisso. Tem? Certamente vocês conhecem isso que eu estou falando. Aqui estamos. Aí está o vosso sistema. Em qual sistema você está? Vejam. Porque em um dos dois a pessoa está, ou está a pessoa. E é no sistema denominacional, representado aí em Esaú, ou é no sistema de Jacó? Vamos falar assim. Bom, continua dizendo, imaginem agora, se você fosse viver naqueles dias sob a sacudida dos profetas de Deus e da palavra para sair, de que lado você gostaria de estar lá atrás? Você tem a mesma seleção ou escolha que fazer hoje. Olha, aquilo que você está fazendo hoje é a mesmíssima coisa que você estaria fazendo lá, ou seja, estaria no sistema de lá. Ela está se preparando para dar luz à palavra perfeita daquela ocasião, o momento, e a palavra vem para a noiva. A palavra, como uma mulher é parte do homem tirada dele, assim também a igreja terá que ser uma igreja que more na palavra. Toda a palavra da Bíblia. Não sistemas, dogmas ou nada que seja acrescentado. Terá que ser uma palavra pura, virgem, sem adulteração. E ele escreve aí, a noiva dará à luz a palavra. E continua dizendo aqui, por isso diz nosso irmão William na mensagem que estamos lendo, por isso diz Apocalipse 10, é necessário que profetizes sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois em Apocalipse 11, aí já está profetizando sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Tão simples assim. Na mensagem Paulo, prisioneiro de Cristo, aí nos fala, escutem, estamos no tempo do fim. E eu diria isto com reverência e com respeito nesses últimos minutos que restam. Olhem o que Deus, na minha opinião, fará e deve fazer e fará neste último dia. É encontrar um instrumento para a colheita. E escreve as duas oliveiras. E escreve aí Apocalipse capítulo 14, do 14 ao 16, 14 do 17 ao 20, 11 do 1 ao 14, 11 do 15 ao 19, 7 do 1 ao 17 e 14 do 1 ao 9. Ao 11. É encontrar um instrumento para a colheita. Qual é esse instrumento? O ministério de Moisés e Elias. Ele tem que encontrar um instrumento para trilhar, percorrer esta era.
Qualquer agricultor, quando ele vai na sua colheita, ele tem que ter um instrumento com que fazer. Trilhar, recolher. Ele tem que ter uma foice afiada, ou alguma coisa, algum instrumento para tirar o grão, e a colheita está madura. E aí ele escreve Apocalipse 14, do 14 ao 16 e 14 do 17 ao 20. Deus, toma-nos nas tuas mãos, faze-nos servos e escravos do teu amor, usa-nos como instrumento para trazer a realização a esta terra pecaminosa e amaldiçoada que estamos vivendo hoje, que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Enquanto a mim, Deus permite que sejam prisioneiros. Se todos os meus irmãos me desprezam, se todos os meus amigos me desprezam, eu quero ser um prisioneiro de Jesus Cristo e da sua palavra, que eu possa estar ungido ou unido à sua palavra pelo Espírito Santo, para ver o Espírito Santo fazer com que a palavra de Deus seja confirmada pelas mesmas coisas que ele disse que seriam feitas. Eu quero ser um prisioneiro de Jesus Cristo. Oremos. Eu me pergunto se nesta noite, com nossos rostos inclinados, se esta ambição que temos de ser algo a mais, ou talvez algo que pudéssemos pensar que seria uma coisa egoísta, eu me pergunto se não pudéssemos colocar isso de lado. Eu me pergunto se algum jovenzinho aqui nesta noite considerará, fará consideração e dirá: eu vou fazer, eu vou ser, quando crescer, eu vou fazer certa coisa. Eu me pergunto se você pudesse sentir a vontade de Deus se mexendo, movendo na sua vida e dizendo não, não. E diga não, não. Minhas ambições se foram agora. Minhas ambições se foram agora. Nestes últimos dias que passaram, o Espírito Santo me esteve falando. Eu quero render-me a Deus para ser um instrumento de ceifa, de colheita neste último dia. E escreve a colheita, ou a ceifa no último dia. E aí o nosso irmão William, nessa mensagem aí, nessa parte já para terminar, ele diz: até onde foi aberto esse mistério das duas oliveiras, está bem, está certo. Agora, num escrito ou escritura também, de um estudo bíblico, ele escreve aí: a igreja para ver, para olhar o programa divino. A igreja, para ver, teve os 7 olhos do Cordeiro. Um em cada chifre, em cada era, e para o último dia terá 2, que são Moisés e Elias, as 2 oliveiras, os 2 ungidos que estão diante de Deus. Ele teve de era em era um só olho, em cada chifre, em um mensageiro. Teve um ministério. Em cada chifre um olho, mas diz que para o último dia, ele diz que terão 2, ou seja, que para o último dia a igreja estará olhando, ou seja, para poder ver o programa divino, entender e receber as promessas, o que esse ministério estará trazendo, o que é a fé de rápido. Então poderá ver através desses ministérios. Terá 2. Quais os 2? Os ministérios de Moisés e de Elias. Onde? Na dispensação do reino. As 2 oliveiras na dispensação do reino. E ele diz aí, até onde foi aberto esse mistério das 2 oliveiras, está bem, mas vejam, até o momento onde ele falou disso, como ainda não estava se realizando o cumprimento dessa promessa, ele não poderia abrir mais isso, senão que é neste tempo final onde Deus nos esteve abrindo o entendimento das Escrituras e nos está dando, portanto, a abertura desse 7º selo que provocou silêncio no céu como por meia hora. Agora que estamos vendo e entendendo plenamente o que é o ministério das 2 oliveiras na dispensação do reino. E nós podemos novamente repetir: hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Ficamos de pé e deixamos assim, neste tema, as 2 oliveiras na dispensação do reino, a nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.